esquina escura da cidade ferida, tem gente enterrada sem ter despedida. É fome calada, é dor sem voz, é vida esquecida no meio de nós. Nos becos, nos corpos cansados do dia, na fila do pão, na periferia, tem Lázaro vivo com cheiro de morte, esperando um grito mais forte que a sorte. E a gente passa, finge que não vê. Bom dia, amigos e amigas. Hoje é domingo, geralmente eu dou bom dia aqui no YouTube para vocês. Amigos, povo e pova, eu sou o Daniel Nonato e a gente não quer falar aqui em nome de nenhum grupo religioso, nenhuma pastoral, nenhum organismo. E também não estamos aqui, para poder pregar o dogmatismo. Aqui é apenas uma reflexão, um ponto de vista a partir do meu ponto de vista. Você pode discordar, você pode comentar, você fique à vontade, porque não estou aqui pregando uma verdade absoluta. Apenas a verdade, a partir daquilo que eu creio, a partir daquilo que eu estudei, a partir daquilo que eu tenho como base na minha história de vida. Lembrando a todos e a todas que está acontecendo, encerrar hoje, nesse domingo, agora por volta de meio-dia, a Assembleia Regional do Conselho Nacional do Laicato, aqui do Rio de Janeiro, do organismo no qual eu exerci o cargo de secretário por 6 anos. Devido ao trabalho, eu não pude comparecer lá para poder matar a saudade dos nossos irmãos e irmãs do Laicato aqui do Rio de Janeiro. Também a gente recorda, com todo respeito, que estamos ainda em guerra no mundo e a guerra no mundo lá no Oriente Médio já começa, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, uma outra guerra, a guerra dos preços de combustíveis, e o povo colocando a culpa é do Lula, a culpa é de não sei quem, e aí se compara com 2022, se compara com outras questões que não vale nem a pena comentar. Também a gente sabe aí que os candidatos estão renunciando para concorrer às vagas, Belfor Roxo, o prefeito Canela, estava para renunciar, não sei se renunciou, não vi nada em rede nenhuma. Também o prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes, o Zé Carioca, fez a renúncia aí para poder concorrer a governador. E está previsto para segunda-feira, no caso, conhecido como amanhã, a renúncia do senhor Cláudio Castro, que a renúncia dele ocorre para concorrer ao Senado em meio ao julgamento do abuso de poder econômico na candidatura ao governo do Estado há 4 anos atrás, só para você ter ideia. E, senhores e senhoras, o evangelho de hoje, a liturgia de hoje, nós temos que entrar na liturgia de hoje, é a ressurreição de Lázaro. Texto que nós já fizemos reflexões algumas vezes aqui no YouTube. Também temos a reflexão que ocorre também no nosso blog, pelo menos 3 reflexões. Entre elas, você entra lá no site, no link que está aqui abaixo. Quem está no YouTube, embaixo aqui, olha para baixo, chegar embaixo, tem o link aí nossa reflexão, e lá estão os links para as outras reflexões sobre o caso da morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, para ser mais exato. E a liturgia de hoje não tem textos isolados, ao contrário do que o pessoal pensa. É um único anúncio. Deus não aceita a morte como destino final. Outro dia eu ouvi o meu amigo Diogo Pneus falando, olha, só não tem jeito para a morte. Eu falei, para a morte tem jeito, porque tem a ressurreição. Então o cenário hoje é bem interessante. Primeiro, o profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo 12 ao 14, Deus promete abrir os túmulos do povo. E o Salmo 129, entre parênteses 130, das profundezas clamo a vós, Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 8 a 11, o Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. E o Evangelho, João, capítulo 11, versículos 1 ao 45. Interessante que a ressurreição de Lázaro não é um texto assim que você vai ler ele de forma assim, vamos dizer, isolada. Você vê que do capítulo 1 de João vai até o 10, e aí vem o 11, depois 12 até o 21. Ou seja, é um texto central no Evangelho de João.
E você vê que o cenário entre que você vê o profeta Ezequiel fala do povo destruído pelo exílio, um povo vivo biologicamente, mas morto socialmente. O Salmo, ele traz para a gente a voz de quem está no fundo do poço. Às vezes nós estamos no fundo do poço. Uma pessoa tomada pela culpa, pela dor, pelo abandono. E Paulo, em Romanos, afirma algo revolucionário. A ressurreição não é só futura, ela começa agora no corpo e na história. E o evangelho que nós estamos meditando é é um momento do túmulo fechado. Evangelho de Lázaro de Betânia. O homem morto há 4 dias, ou seja, não há mais esperança humana, e Jesus vai lá. Ao chegar, Jesus encontra primeiro Marta, depois Maria. Marta crê, mas ainda projeta tudo no futuro, ou seja, no último dia. Maria chora e Jesus também chora. Jesus chorou aqui, não é Racionais MC, mas chorou. E aqui está uma ruptura profunda. Deus não é indiferente. Ele não observa de longe. Ele participa de perto da nossa dor. Mas ele não para na emoção. Muitas das vezes nós temos uma fé emocional. É isso. Ele caminha até o túmulo. Ele visita as periferias das periferias. E diante do túmulo, diante da situação de dor, Jesus ordena: tirai a pedra. Antes do milagre, a responsabilidade é nossa, é de cada um remover as pedras. Depois ele grita: Lázaro, vem para fora. E o morto sai, mas ainda amarrado. Então Jesus completa: desatai e deixai-o ir. Ou seja, Deus devolve a vida, mas a comunidade, nós que devemos desatar os laços da morte na vida do próximo. Muitas vezes nós não desatamos, nós apenas atamos mais ainda quando nós aplicamos o direito canônico, como nós aplicamos a reflexão bíblica moralista e hipócrita, quando nós perguntamos se está no catecismo. Ou seja, isso é atar o nó. Ou seja, não apenas o milagre que nós devemos de ver, é o sinal que o Evangelho de João, esse é o sétimo e o último sinal, antes da paixão, e não é por acaso, depois disso, decidem matar Jesus. Por quê? Porque a vida que ele revela ameaça o sistema que sustenta a morte. A fé cristã, quando não é autêntica, incomoda, ou seja, ela fica assim faltando algo, incomoda aqueles que estão, vamos dizer assim, estão vivendo essa fé hipócrita. Deve incomodar. Ou seja, você não pode ter uma fé desidratada, uma fé sem base. E aquele povo vivia essa fé, uma fé presa ao sistema. E por isso que Jesus, ao libertar Lázaro, ele vai gerar uma repercussão radical. Eu falo libertar quando eu falo ressuscitar. O interessante é que hoje também vivemos cercado de túmulos. Não apenas os cemitérios nas cidades, não apenas os cemitérios que hoje estão modernizando, né? Até em prédios. Você vê aí alguns cemitérios aqui no Rio de Janeiro. Mas nós vivemos em estrutura de morte econômica, a questão da riqueza concentrada na mão de alguns, isso produz a exclusão, a violência urbana, que nós deixamos como algo cotidiano, como algo da rotina. É isso mesmo, tem que ser. Discursos que banalizam a verdade. E a religião, muitas vezes a igreja, que consola, mas não liberta, que cria uma estrutura aonde nós ficamos refém de uma situação. E quantos Lázaros continuam sepultados nas periferias, nas dependências químicas, na fome, na solidão, na depressão e muitas das vezes também na religião. E o mais grave ainda, nós nos acostumamos com Lázaro sepultado, nós nos acostumamos com os Lázaros ressuscitados, trazido à vida, mas ainda amarrado
ao passado de dor aquilo que ele foi. Dizemos como Marta, já cheira mal, ou seja, desistimos da pessoa. Isso é algo real em nossas igrejas, em nossas comunidades, em nosso cotidiano. A palavra de Deus é clara. Os profetas já denunciavam um culto vazio. E Jesus retorna isso com radicalidade. Uma fé que não toca o sofrimento real é uma fé morta. A religião que não liberta, ela aprisiona. A espiritualidade que não transforma, aliena. E aqui está o ponto central. Eu lembro de um dos textos que eu li de Dom Adriano Hipólito, o bispo de Nova Iguaçu. Ele dizia: a teologia que não liberta não é teologia. Não basta acreditar na ressurreição, é preciso vivenciá-la no dia a dia, no cotidiano. Como diz, a igreja diz que a ressurreição, e aí aquilo que a gente aprende, até mesmo era uma vivência diária. Nós que fomos batizados, nós que experimentamos a vivência do batismo e buscamos essa vivência, devemos ressuscitar a cada dia nas boas atitudes, ressuscitar no testemunho, não apenas com palavras aqui na rede social. Jesus, ele não vai remover a pedra sozinho. Ele manda: tirai a pedra. E ele manda de novo: desatai-o. Isso quer dizer, né, que ao enfrentar estruturas injustas, aí eu lembro do meu amigo professor Percival, aqui de Nova Iguaçu, quando ele dizia, na década passada, década retrasada, em certos convívios, não adianta, você não pode combater sozinho. Jesus, ele podia muito bem, com os poderes que Deus lhe deu, os poderes de Deus que ele é, remover as pedras com um estalar de dedos. Ele podia ter feito já o Lázaro sair desamarrado, mas ele quer contar conosco na missão de remover as pedras e na missão de desatar os nós da morte. Nós precisamos romper os preconceitos, restaurar a dignidade, reintegrar quem foi excluído, quem foi sepultado ainda vivo. Muito comum na igreja hoje, os sepultamentos vamos dizer assim, das pessoas. A igreja mãe, a igreja irmãos e irmãs, não pode ser mera espectadora da dor alheia. Ou ela participa da libertação, ou é cúmplice da morte, que só sabe chorar, a exemplo dos judeus daquele contexto. A palavra que Jesus hoje nos traz não ficou no passado. Ela continua ecoando hoje, vem para fora, para que quem perdeu a esperança, para quem está preso ao medo, para quem foi enterrado pela vida, pela dor da perda de um filho, para a violência, para as drogas, para a dependência química, para aqueles que os casamentos estão destruídos devido a 1000 fatores que eu não vou citar, para aqueles que têm suas filhas e filhos tomados pela violência, para aqueles que ainda acreditam e acham que são melhores que o outro, também estão mortos. Mas também é uma palavra para nós. Você vai tirar a pedra? Você vai desatar as faixas? Ou vai ficar apenas observando? A ressurreição não é só um evento futuro. Como eu disse, ela começa agora, aonde a vida é defendida. Nós temos aí a ressurreição de Jesus, de Lázaro, já que estamos aproximando da Semana Santa e da Páscoa. Lázaro ressuscita para morrer novamente. Lázaro ainda ressuscita com os laços da morte em seu corpo. Jesus, quando ressuscita com um corpo glorificado, sem os laços da morte, mas com as marcas. A morte, para quem tem fé, não tem a última palavra. Nunca teve. E hoje, mais uma vez, nós somos chamados a sair dos túmulos também, a ajudar o outro a sair. E você tem que entrar nesse contexto. Quem é você na história do cristianismo?
Quem é você na sua vida comunitária, na sua família? Você é a pessoa que coloca ataduras, que amarra, que coloca pedras? Ou é a pessoa que remove a pedra? É a pessoa que desamarra? É a pessoa que ajuda o outro a ressuscitar? Que coopera com Deus no plano da ressurreição? São perguntas que nós devemos responder, não aqui para mim nos comentários, mas pode comentar se você concorda comigo, mas no dia a dia. O evangelho de hoje, ele é um questionamento radical às nossas atitudes. Que não sejamos hipócritas, daquele tipo, eu não sou igual a eles. Como diz um outro dia, eu conversando com uma pessoa, ela disse que se estivesse lá no tempo de Jesus, não teria dito crucifica. Eu falei, duvido. Às vezes nós queremos dizer o que o outro deveria fazer quando nós não fazemos nada. Eu paro por aqui, peço a você de deixar seu like, seu comentário, nos ajude a continuar produzindo. E lembrando, se faz necessário, nós respondermos a pergunta: eu estou removendo as pedras para que o outro possa sair do túmulo? Eu estou desatando os nós que o outro está vivendo? Ou apenas estou ali para observar, para ver a fé e a prática da fé como um show, como um espetáculo, como algo emocional? Essa é a dúvida. E Deus nos abençoe e nos ajude. Feliz domingo. Eu sou Daniel Nonato. Lembrando sempre, é muito importante a sua participação na liturgia de hoje. Já começamos já a fase final da nossa querida Quaresma. E não se esconde, se Deus é vida, então faz viver. Não deixa ninguém perecer. Vem pra fora, rompe o silêncio contra a injustiça, contra o consenso. Se Ele chamou, vamos responder. É hora da pedra mover. Ainda há túmulos na cidade, mas também é uma voz chamando pelo nome, chamando você.